Histórias infantis que atravessam gerações, despertando as crianças para a riqueza da literatura e para o amor à leitura. Ana Maria Machado é um desses nomes no Brasil. Considerada pela crítica como uma das mais versáteis e completas escritoras brasileiras contemporâneas, a carioca ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Uma das maiores e mais queridas escritoras brasileiras, Ana Maria Machado começou a escrever para crianças em 1969, tendo publicado seu primeiro livro infantil em 1977. Olá, eu sou Carmélia Menezes, do Instituto Brasil Solidário, e hoje eu tenho a imensa honra de estar ao lado de uma das maiores escritoras brasileiras, Ana Maria Machado. Muito obrigada pela disponibilidade, por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de conversar e dou os parabéns pelo trabalho que vem realizando. Obrigada mais uma vez em nome do Instituto Brasil Solidário. E hoje a gente vai conversar um pouquinho nesse nosso primeiro vídeo, sobre uma das obras da Ana, muito super premiada, dentro do nosso país, fora do nosso país também, um clássico publicado na década de 80, Bisabia, Bisabel. E para começar, Ana, você já falou em diversas entrevistas que escreveu essa história, Bisabia, Bisabel, porque estava sentindo saudade das avós, Mas conta um pouquinho mais pra gente, como foi que surgiu. A ideia, eu acho que é sempre muito difícil a gente saber exatamente quando surge um livro, Mas esse livro foi, em grande parte, uma homenagem às minhas avós e o fato de eu querer contar para os meus filhos como era meu carinho por elas e delas por mim, minhas lembranças, mas eu fui inventando coisas pelo caminho, Sempre quando a gente escreve é uma obra de ficção, então vou misturando várias coisas, vários elementos diferentes. E o fato de pensar nas minhas avós, querendo falar para os meus filhos, nesse momento eram meus filhos, 2 homens, a minha filha nasceu 1 ano depois desse livro, eu não estava nem passando assim para uma filha direta a história, mas o fato de pensar nessa série de mulheres de uma mesma família, gerações diferentes, me fez pensar muito sobre como o mundo mudou, como nós mulheres no mundo mudamos em várias circunstâncias, mas como continuamos as mesmas em várias outras. Então, esse recorrido assim, sobre a posição da mulher na sociedade, as mudanças diferentes de acordo com as gerações. Então, isso está muito presente no livro. É a história de uma menina que encontra uma fotografia de uma menininha antiga, quando a mãe está arrumando, fazendo umas arrumações em casa, ela vê esse retrato, que era a avó de sua mãe, portanto, a sua bisavó, e ela vendo essa fotografia, ela acha a menina muito fofinha, muito engraçadinha, aquele retrato com uma roupa antiga, parecia uma boneca, com um brinquedo diferente. Ela começa a perguntar à mãe sobre como era antigamente, como era mais antigamente do que a mãe. E com tudo isso, de alguma maneira, ela revive essa bisavó, ela faz que essa bisavó reapareça, que possa conversar com ela, brincar com ela, se meter na vida dela até demais. Sim. E ela só vai ser um pouco salva dessa chateação que essa bisavó começa a ter sobre ela, a fazer com ela um pouco, quando ela consegue se projetar para o futuro, imaginando como vai ser mais adiante e, de alguma maneira, trazendo quem um dia vai ser uma bisneta sua. Então, nessa viagem imaginária de várias mulheres de uma mesma família por gerações diferentes, vendo como o mundo muda e vivendo num país que muda, porque o país também é muito importante, as circunstâncias históricas
que elas atravessam, estão aí. E, enfim, eu não quero contar muito detalhe, porque para não estragar o livro, mas é um pouco tudo isso que tem aí. Sim, e você vai falando, Ana, né, desse país, né, que vai mudando, né, desse contexto. E o bacana é que, escrito na década de 80, né, Bisabel, e lá naquela época já, né, a gente já se deparava com algumas questões que hoje ainda, né, são muito fortes, bem pertinentes, né. E aí eu lembro, por exemplo, da questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU. Da ONU, é. Onde tem, né, o ODS 4, né, Educação de Qualidade, e no Instituto Brasil Solidário a gente acredita muito forte, né, que o incentivo à leitura, né, que o acesso à literatura, aos livros, pode sim, né, contribuir, né, com a construção de uma educação de qualidade, mas também com outras questões. Por exemplo, a Isabel, né, fortemente, ela trabalha, ela bate muito nessa questão da igualdade de gênero lá, né, na década de 80, e hoje, né, muito forte também isso existe, né, e aí eu fico imaginando como é que naquele tempo, né, você escreveu, com certeza não imaginava debater sobre essas questões todas e hoje, né, tão fortes, tão presentes, eu imaginava, né? Sim, eu era feminista desde a década de 60. Eu nunca deixei de imaginar isso, não, e a minha mãe imaginava, eu era assim porque a minha mãe tinha me dado muita ênfase a isso em toda a minha educação, como eu dei a minha filha depois, enfim, como ajudei a dar a minha neta depois, sim, como eu lembro a minha avó era feminista, a minha avó escreveu em jornal sobre a importância do voto feminino, quando a mulher ainda não podia votar no Brasil. E você viveu muito forte isso, né, na ditadura militar, não foi, Ana? Não, pois é, mas além, eu acho que não é só uma experiência pessoal, eu acho que há muitas gerações as mulheres vêm tendo perfeita consciência de que precisam ter mais, não é só mais liberdade, é mais independência, é mais justiça, é um tratamento igualitário, respeito aos seus direitos como cidadãs. Elas têm que poder estudar livremente, abertamente. Eu tenho muito orgulho de que a minha filha, por exemplo, que não era nem nascida quando eu escrevi esse livro, depois, quando ficou adulta, traduziu um livro que eu recomendo, que hoje está editado pela Ática, chamado A Outra Face, que é um livro sobre uma menina frente ao Talibã, nos países, né, no Irã, no Afeganistão, quer dizer, no caso era o Afeganistão lá, mas meninas que não podiam sair de casa, não podem hoje com o Talibã, toda vez quando está lá, isso não se admite que elas estudem, que saiam de casa sem um homem acompanhando, seja irmão, pai, marido, o que seja. Então, nesse livro que a Luísa, minha filha, depois descobriu, traduziu, foi publicado, quer dizer, essa questão do desenvolvimento sustentável, uma das questões do desenvolvimento sustentável, da igualdade feminina, do direito à educação da mulher, tudo isso está lá muito firme. A gente continua fazendo isso. Quando eu penso, a minha avó escreveu no jornal sobre o voto feminino, eu escrevi um livro como Bisabia, minha filha traduziu A Outra Face, esse livro. Quer dizer, essas questões estão aí permanentes, não é só hoje, elas vêm de muito tempo, vão melhorando muito lentamente, e a gente tem uma batalha ainda de gerações pela frente, por mais que tenha melhorado. São as concepções de mundo, né? Como você mesmo, uma fala tua, né? Que faz isso, né? Que fala sobre isso, aliás, né? As concepções de mundo que a gente carrega, né? Exatamente, que você soube, né? Tão bem colocar, né? Trazer. E que tem que mudar pela cidadania, porque nós somos iguais, nós temos que ter direitos iguais. Sim. Nós somos diferentes como seres humanos, os gêneros são diferentes, mas nós temos os mesmos direitos, como cidadãos somos iguais. Como ya dije, las conversaciones explicativas con Bisabea pueden ser muy divertidas, pero hay veces en que ella agota la paciencia de cualquiera. Me dan ganas de desaparecer. Pero ¿cómo puede uno desaparecer y estar muy lejos de alguien que vive con uno de esa manera, bien dentro de uno mismo? Y más en la forma en que ella está, transparente e invisible para todo el mundo. Lo que más me molesta de Bisabea
e su manera de dar consejos, como si ella fuera la mayor y supiera todo. E Bisa Bia, como eu falei, né, esse clássico não só aqui, né, no nosso país, mas atravessou, né, exatamente as fronteiras do Brasil e está chegando aí, né, por meio do Instituto Brasil Solidário, porque a gente vai levar suas obras ao México, à Colômbia, no ao México, Chile. ele é publicado há muitos anos já. Em espanhol, ele primeiro foi publicado na Espanha, depois também no México pela editora Fondo de Cultura. Já está, não sei quantas edições seguidas já tem, continua sendo editado e reeditado sempre. É um livro que tem muita ressonância em toda a América Latina e, enfim, em outros países também, mas na América Latina de uma maneira muito próxima a nós. Sim. Se chama Bisa Bea, Bisa Bel. É um nome muito parecido até, porque as línguas são parecidas. E outra questão também que a gente sempre fala nas nossas formações, Ana, por exemplo, é esse poder, né, da literatura que você falou muito bem, né, de abrir portas, né, de dialogar, né, com outras temáticas, com outros temas, né? E a Isabel, né, essa menininha tem esse poder, né, exatamente, né, de abrir, né, a nossa mente, né, os nossos olhos, né, exatamente para todas essas questões, né, que a gente viveu e que a gente ainda vive, né, o poder imenso, né, da literatura. E a gente acredita muito forte, né, que não é só permitir o acesso aos livros, né, não é só doar os livros, né, para as bibliotecas, para as escolas, mas trabalhar, Ana, né, com a formação desses professores, né, esses professores leitores que conheçam a obra literária, né, se encantem o contexto. Por isso que uma conversa, né, dessa aqui entre a gente é tão importante, né, entender esse contexto, a história por trás dessa história. Há um elemento de contexto no Bisa Bia, Bisa Bel que eu não esperava que fosse continuar sendo tão forte, talvez hoje mais forte do que era antes, que além desse contexto da evolução da cidadania e do feminismo, tudo isso, a outra questão que o livro aflora e que hoje é muito premente é a questão dos refugiados. Porque, no caso da personagem aí, tem um menino na escola que veio de uma família que foi exilada, uma família brasileira em que, por causa da situação política, eles tinham saído do Brasil, viveram um tempo fora, estavam voltando, estava vendo isso. E hoje a questão do exílio, do deslocamento de multidões inteiras, né? A gente está vendo todo jornal quase fala nisso, a gente vê situações, ora no Líbano, na Síria, na Líbia, agora no Tchad, no Sudão, em outros países, e não só na África e no Oriente, mas existem deslocamentos na Ucrânia por causa da guerra ucraniana, quanta gente teve que sair para outros países, outros se deslocam, não é por causa de guerra, é por questões econômicas, porque vão procurar emprego, trabalho em outra região. Às vezes é dentro do mesmo país. Nós temos massas que se deslocam no Brasil, por exemplo, né? Muitas vezes do Nordeste para o Sudeste, ou do Sudeste para o Norte, para regiões mais extremas, para a Amazônia, vão em busca de alguma coisa, para Rondônia. Volta e meia tem um Eldorado desses que acena com um sonho de mais possibilidades e as populações se deslocam. E toda essa discussão de como você deixa para trás algo que é seu, da sua paisagem, da sua família, dos seus amigos, seu carinho, e vai para um desconhecido para ter que enfrentar uma situação nova em busca de construir uma vida melhor. Então, tudo isso são questões que podem ser afloradas por um livro como esse. E dentro da América Latina, a gente tem a permanente imigração, tentativa de ir para os Estados Unidos, né? Sempre a gente vê as fronteiras americanas barrando gente lá e gente andando, caminhando dias e dias, sonhando que vai ter uma vida melhor lá, que nem sempre encontra isso. Então, tudo isso são reflexões que podem ser levantadas por esse livro. É o poder, né, da literatura de abrir, né, portas e dialogar com vários temas.
Tem uma frase sua, né, que você diz: estou convencida, né, de que o que leva uma criança a ler é o exemplo, né? E pensando nessa grande nação, né, de mediadores da leitura, né, que a gente trabalha diretamente, que mensagem ou que dica, ou que ideia, né, quando você pensa no seu livro que chega na mão desse mediador, né, como você imagina, como você deseja, né, que seja, né, o trabalho com essa obra nas escolas públicas do nosso país? Acho que eu desejo, em primeiro lugar, que esse mediador goste de ler e procure ver qual o tipo de livro que ele gosta, ele ou ela, qual o tipo de livro que o atrai mais, que desperta não só sua curiosidade, mas seu entusiasmo, seu interesse pela leitura, e vá procurar outros livros desse tipo, desse autor, dessa coleção, dessa mesma, para constituir seu próprio repertório, para quando falar com uma criança que vai ler o livro, poder fazer comparação com outras coisas e para descobrir seus próprios gostos leitores. O Monteiro Lobato, que foi um grande autor brasileiro, que escreveu muito para criança, muito da sua época, muitas vezes com coisas questionáveis hoje, que a gente tem que ler criticamente, mas que foi um grande incentivador da leitura no Brasil. Ele dizia que a leitura não é uma coisa que se ensina, mas é algo que se transmite, se contagia, como se fosse um vírus, passa de um para o outro. Porque quem lê com entusiasmo fala daquilo de tal maneira que dá vontade nos outros de ler. Então, eu acho que para o mediador, eu lembraria um pouco essa observação do Lobato. A gente precisa, para dar bons exemplos de leitura, para convencer os pequenos leitores a se chegarem aos livros, a gente precisa descobrir os nossos gostos leitores para poder falar de livro com carinho, com amor, com paixão, com entusiasmo. Obrigada por esse momento, né? Muito. Por essas falas inspiradoras, né? Por nos fazer conhecer um pouquinho mais, né, sobre essa Isabel, né? Sobre toda essa partilha que você trouxe para a gente. Então, em nome do Instituto Brasil Solidário, gratidão, Ana, por esse momento, tá? Muito obrigada. Y siempre me viene con un discurso así. Mi corazoncito, yo le dije eso para su bien. Un día crecerás y me darás la razón. O si no, escucha lo que te estoy diciendo. Aprendí con mi experiencia. Por eso mismo, si no puedo hacer algo con mi experiencia, ¿cómo voy a aprender? Yo le respondo así a veces. De tanto hablarme de experiencia, traté de taparme los oídos con algodón, pero no dio resultado, porque su voz viene de mis adentros. Bueno, pues decidí cantar muy fuerte, más fuerte que ella.